Bom dia a todos, espero que todos estejam gozando de paz, de alegria e possam estar adorando a Deus como consequência da ressurreição. Nós agradecemos a Deus porque Ele, em Cristo Jesus, morreu a nossa morte e ressuscitou, nos dando a justificação. Nesta semana eu gostaria de conversar com os irmãos ou de expor pela palavra de Deus aos irmãos as consequências da ressurreição de Cristo. Não apenas Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a justificação eterna, mas o Senhor Jesus nos deu preciosas bênçãos através da sua ressurreição, bênçãos que nós começamos a viver aqui em terra e vamos continuar vivendo na eternidade junto com o Pai. Nós já vimos no domingo, né, duas grandes bênçãos que o Senhor deu, tanto na mensagem da manhã quanto na mensagem da noite, a bênção da Páscoa, da nova Páscoa e também da ressurreição do amado Jesus. E eu quero, então, desde já, começar a falar a respeito desta ressurreição, as suas consequências, e o tema será: para que Cristo ressuscitou? Qual a finalidade da ressurreição do Senhor Jesus? Então, queridos, nós temos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Carta de Paulo aos Romanos 4, 24 a 25, assim. Mas também, por nossa causa, visto que nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, Deus, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, Jesus foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Justificação. Vamos imaginar que para que nós fôssemos perdoados, era necessário um documento escrito de que estávamos perdoados, né? Como, por exemplo, né, aqueles que são presos, eles precisam receber um alvará de soltura. Isso. Aqueles que cumprem a pena recebem o alvará de soltura. Ou seja, ele agora não precisa mais ficar preso. Então Jesus foi preso, Jesus foi chicoteado, Jesus foi morto, né, em nosso lugar, pegou a nossa transgressão, pegou a condenação da nossa transgressão e na sexta-feira ele foi crucificado, morreu pelas nossas transgressões, como Paulo escreveu aos Romanos. Mas no domingo pela manhã, ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, é como se Jesus, ao ressuscitar, pegasse o alvará de soltura e entregasse no trono de Deus. Onde Jesus passou aqueles dias, né? De sexta até domingo de manhã. Nós ouvimos o Senhor Jesus falar que ele iria para o paraíso levar aquele que se converteu. Então Jesus leva para Deus o alvará de soltura, ou seja, está consumado. O pecado já está coberto pelo meu sangue. Consumei a obra. Agora ele entrega o alvará, agora ele entrega esse documento para nós ao ressuscitar. Os irmãos se lembram que no domingo nós falamos, né, que Jesus, ao cair da noite, se apresentou aos apóstolos, os discípulos, e lá ele disse, ele tirou o medo dos apóstolos, ele disse: paz esteja com vocês, e deu-lhes o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia da propriedade que nós somos do Deus Pai Todo-Poderoso. Exatamente. Então ele ressuscitou para que fôssemos justificados, para que exista um documento, vamos dizer assim, né? Que foi o sangue de Jesus e a ressurreição, o poder do ressurreto. Existe esta garantia de que os nossos pecados foram perdoados e agora nós estamos justos, justificados. Nós não somos justos, nós somos pecadores. Mas o justo Senhor Jesus nos justificou, deu o implemento da justiça sobre nós, o alvará de soltura. Então,
esta consequência maravilhosa do Senhor Jesus já bastaria, mas eu tenho mais 7 consequências aqui para compartilhar com os irmãos. É claro que vamos fazer algumas hoje, né, como já começamos, e outras no vídeo de amanhã. Mas justificação. Agora, o homem perdoado é justo diante de Deus. Está justo, ele não é, perdão. Ele está justo, está justificado. A justiça foi cumprida contra a sua pena capital, a sua pena fatal, que seria a morte e a nossa entrada no inferno. Agora, uma outra bênção que o Senhor nos deu, ou para que Jesus ressuscitou, é ele se transformar em pedra angular do Evangelho, a pedra de esquina para produzir a nossa conversão. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 15, não, de 1 a 5, perdão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Ele é a conversão, ele é a pedra angular, ele é a volta. Nós estamos no caminho de condenação e na ressurreição ele nos faz dobrar a esquina e pegar um outro caminho que nós chamamos de conversão. Graças à ressurreição do Senhor Jesus, ele derramou sobre nós a conversão. Ele nos converteu, mudou a nossa estrada, mudou a nossa vida. Paulo aos Romanos, capítulo 6, afirma que nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. Agora, como pessoas que foram justificadas, temos um novo caminhar, temos uma nova jornada, temos um caminho que ele nos dá através da ressurreição. Em terceiro lugar, Jesus ressuscitou para ser o fundamento da nossa fé. Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 12. Colossenses 2, versículo de número 12, nós lemos assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A fé, o fundamento da fé, a base da nossa crença, a base da nossa esperança, da nossa confiança em Deus, é a ressurreição. Porque o Senhor Jesus, ele não apenas morreu e foi sepultado e ficou ali como Moisés foi, como Abraão foi, como Davi foi, como todos os profetas foram. Mas ele voltou dos mortos por sua própria força. Jesus é Deus. E ele, ao ressuscitar, ele se transforma no fundamento, no alicerce da nossa fé, da nossa crença, porque ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Como diz esta música, que é a música tema da nossa fé, durante esse período de pandemia. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele é o fundamento da nossa alegria de vida. Em quarto lugar, Colossenses ainda, agora capítulo 3, versículos 1 a 3. Colossenses 3, versículos 1 a 3. Jesus ressuscitou para que o poder, para ele dar poder para uma vida que agrada a Deus. A ressurreição do Senhor Jesus é o poder de Cristo nos dando uma vida que agrade a Deus. Então diz assim Colossenses 3, de 1 a 3.
Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos para os rudimentos, para as coisas deste mundo. Nós não estamos mais vivendo por causa. A nossa motivação de vida não são os rudimentos do mundo, não são as coisas que o mundo acha importante. Nós estamos vivendo para a glória do Senhor. Ele, na ressurreição, ele derramou sobre nós esse poder de saber como fazer as coisas para agradar a Deus. Eu explico. Quando fala aqui que nós devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto, é exatamente a função do Espírito Santo que o Senhor Jesus derramou sobre os discípulos na noite da sua ressurreição. Ressuscitou de madrugada e no cair da noite ele estava lá com os apóstolos e derramou sobre os apóstolos, recebam o Espírito Santo, e soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo. E nós vimos que a função do Espírito Santo é nos fazer lembrar das palavras do Senhor, não é? É nos guiar no caminho do Senhor. Então aqui Paulo aos Colossenses diz isso, nós ressuscitamos com ele. Se nós ressuscitamos com ele, então a nossa vida tem que ser uma vida nova. Os nossos pensamentos devem ser pensamentos novos. O nosso agradar a Deus agora é um agrado especial. Não agradamos a Deus para termos perdão. Nós agradamos a Deus porque Ele nos deu o perdão. A motivação é diferente. Queridos, nesse vídeo nós estudamos 4 coisas importantíssimas, né? 4 paraquês Cristo ressuscitou para a nossa justificação, para nos tornar justificados, perdoados diante do Pai. Também para ser a pedra angular, para ser o motivo da nossa conversão, nossa mudança de vida, para ser o fundamento da nossa fé, fundamento da nossa crença. E esse é o poder, a ressurreição de Cristo é o poder que nos faz agradar, ter uma vida para agradar a Deus. Pai bendito, nós agradecemos muito a tua ressurreição. E nesses 4 tópicos que vimos hoje, nessas 4 consequências da tua ressurreição, nós temos motivos imensos, eternos para agradecer a ti. Por isso rogamos a Deus que a nossa vida seja uma vida agradável diante dos teus olhos e que possamos, ó Pai bendito, já nesta pedra angular que é a ressurreição de Jesus, aquilo que diferencia todos os mártires, porque Cristo é Deus e não apenas um homem, porque é o fundamento da nossa esperança e é o teu poder derramado sobre nós para que possamos ter uma vida que agrade a ti. Nos ensine, ó Deus, a ter isto em mente para agradarmos a ti em todos os detalhes da nossa vida. É o que nós pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de noite e possam desfrutar desta grande alegria que Deus nos dá, a alegria de ressurretos juntamente com Jesus. Amanhã retornaremos com os outros 4, com as outras 4 consequências da ressurreição.